Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente para mostrar para vocês, tá? Não vai ser praticamente o passo a passo, mas sim um vídeo mais explicativo, porque a partir disso vocês conseguem fazer. Se você borda ponto cruz ou tem alguém que borda, como eu aqui fiz o ajur, por exemplo, no acabamento do saco alvejado, tá? Aí eu bordei a faixa de ponto cruz, fiz um detalhezinho no próprio crochê e preguei, tá? Olha, fica um acabamento bem bacana, tá vendo? Eu trabalhei no azul para aparecer bem e no branco para justamente não aparecer, que eu fiz com a mão aqui, sem costura nenhuma, tá ok? Aí eu vou ensinar essa técnica para vocês, que na verdade eu não vi em nenhum lugar. Há muito tempo atrás eu comecei a fazer assim de uma ideia que eu tive e com certeza deve ter essa técnica já, porque hoje em dia é praticamente impossível a gente inventar alguma coisa que já não tenha. Mas eu não vi em nenhum lugar. Realmente essa daqui foi uma ideia que eu tive, eu comecei a fazer, deu certo, ficou muito bacana e dá um resultado bem bonito, tá bom? O ponto cruz, para quem sabe bordar, você olha lá, né? E faz. Aqui eu não vou ensinar a fazer o ponto cruz, tá? Você olha o gráfico e borda. A técnica que eu vou ensinar aqui é como você fazer o bico igual que você fez o ponto cruz, tá bom? Tá vendo o coelho? O coelho. Eu escolhi mostrar do coelho agora para vocês porque a gente tá nas vésperas da Páscoa, tá bom? Então nessa semana eu escolhi o coelho por causa disso, mas você pode fazer com frutas, com flores, com o motivo que você quiser. E fica muito bonito também trabalhar o ponto cruz assim, olha, uma cor só, tá vendo? Aí eu só mudo de cor quando eu mudo o coelhinho. Fica bem bacana também, tá bom? Então eu vou ensinar a fazer assim, olha. O ponto cruz, eu fiz o detalhe aqui num caderno quadriculado. Esse caderno quadriculado, você tanto pode comprar ele pronto, ou os cadernos que já vem as medidas aqui do lado para você só fazer com a régua, tá? Aí eu passei o ponto cruz aqui, tá? O ponto cruz é assim, cada xizinho desse é um ponto cruz. Nessa técnica, cada xizinho desse é um quadradinho cheio, que é o crochê filé que fala, tá? Outras pessoas também falam crochê filé, tá bom? Eu falo crochê filé, tá? Que é uma técnica, na verdade, muito fácil de crochê, porque você só trabalha ponto baixo, corrente e ponto alto. Então, é quadrado cheio e quadrado vazio, só isso, tá? E trabalho desta maneira, tá bom? Então, eu vou trabalhar assim, olha. Tá bom? Faz aqui e vai trabalhando dessa maneira assim aqui. Tá ok? Então, ela é feita exatamente assim, olha. Onde você tem o ponto cheio, vai ser um quadrado cheio. E o quadrado cheio, olha, aqui no caso são 3 quadrados cheios. E onde tá em verde é quadrado vazio. Tá bom? Então, eu vou ensinar vocês a como calcular isso aqui. Olha, da seguinte maneira, você vai pegar sempre o maior que tem. No caso, é aqui. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, para fazer esse coelho, eu vou precisar de pelo menos 14 quadrados assim, tá? Só que daí eu deixo um tanto para baixo para fazer algum tipo de enfeite e um tanto para cima para fazer o mesmo enfeite. Então eu vou fazer 14
15, 16, 17 e 18, tá? Eu vou fazer só com 18, que eu vou fazer de uma maneira mais simples, tá bom? Então, a gente vou pegar a Anne, tá? Eu vou trabalhar com a Anne porque para mostrar para vocês é mais fácil, mas esse tipo de crochê eu gosto sempre de trabalhar com uma linha mais fina, tá bom? A Cleia ou até mais fina ainda, tá? Que fica um resultado mais bonito, e com a linha Anne ficaria uma coisa muito grosseira, muito grande. Eu vou fazer com a Anne para vocês verem. Então, 18 quadrados eu vou ter que ter, né? Contando que eu vou fazer 2 correntes, pulo uma, faço outra, eu vou ter que ter pelo menos 36 correntes, tá bom? Então, vamos lá. Olha, fiz o tanto de corrente que eu precisava. Aí eu vou fazer assim, olha. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente, que é a distância que eu vou dar de um para o outro. Então, eu vou pular 1, 2. Olha. Então, agora eu vou fazer assim, uma corrente, 1 no segundo. Uma corrente, pulo 1, vou no segundo. Uma corrente, pulo 1, vou no segundo, tá bom? E eu vou fazer assim até o número de pontos que eu escolhi. Então, olha, eu fiz e virei o trabalho com 1, 2, 3 de margem, tá? Olha, 1, 2, 3 de margem. Aí, essa é minha linha limite aqui em cima, tá? Então, eu cheguei na linha limite. Essa será a minha primeira carreira. Então, eu tenho 2 vazio e 3 cheios. Então, eu fiz 1, 2 vazio. E agora, eu vou fazer os 3 cheios assim, olha. Olha, o primeiro, tá vendo? Um dentro, um pegando no ponto, um pegando no espaço e um pegando no ponto. Se você for fazer com a linha fina, que é a que eu indico, ao invés de uma corrente aqui, você vai colocar 2 correntes, porque senão vai ficar muito pequenininho. Então, se você colocar 2 correntes, aqui dentro serão 2 pontos altos. Tá bom? Então, olha, mais um aqui no meio e um pegando o ponto. Mais um aqui no meio e um pegando o ponto. Então, olha, os 3 de barra, mais 2 vazio e 3 cheios. Depois que eu fizer os 3 cheios, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vazio e mais 3 de barra. Então, vamos ver, olha. E os 3 de barra. 1, 2, 3, tá? Então, agora eu vou virar 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente, e vou fazer os 3 de barra.
1, 2, 3. Também pode chamar 3 de borda, tá? Olha, os 3. Então, esses 3, por mais que a gente trabalhe os pontos aqui no meio, vai sempre sobrar 3 aqui, tá bom? Então, lembre-se que eu vim aqui, olha, eu vim neste sentido aqui, tá? Então, agora eu vou vir neste sentido aqui, olha, nesse aqui. Então, fiz os 3 de borda, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vazio e vou fazer 5 cheio, tá? Então, olha. Oito vazio e 5 cheios. Se na de baixo eu tenho 3, então vai ser um antes e um depois, tá? E os outros pontos, ó, ponto alto sobre ponto alto. Isso é muito importante no crochê filé pelo seguinte: se você fizer ponto alto no meio, entre um e outro, vai nessa carreira diminuir um ponto alto. Na hora de você quadricular ele novamente, não vai dar certo. Então, é ponto alto em cima de ponto alto, tá? Não é aqui no meio. Por que não é aqui no meio? Porque senão eu vou fazer aqui no meio e daqui eu vou para fora. E não pode. Depois desse ponto, eu tenho que fazer esse ponto. Porque senão vai ficar um a menos nesse total e não vai dar certo depois, porque aonde é ponto alto, depois ele vai voltar lá no final a ser novamente só o ponto, o quadradinho vazado. Então a gente tem que ter a contagem de pontos certinha. Olha, aqui, aí eu faço um aqui e outro aqui, 5 quadrados, tá bom? Depois que eu fiz os 5 cheio, que é aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer um vazio mais os 3 de borda, que é o que eu já tenho aqui, olha. 1 e mais os 3 de borda. 1, 2, 3. Então, gente, o crochê filé é exatamente assim, olha. Eu vim nessa carreira, então agora essa daqui eu vou. Então eu vou vir desde aqui de baixo, indo com ela. Tá vendo? Então, uma você vem, outra você vai. Então, eu fiz esse desenho no caderno grande para você ver que eu transformei o risco do ponto cruz em um bico de crochê filé, tá? Quando você tiver prática com crochê filé, ou se já tem, você não precisa fazer isso. Isso eu fiz para mostrar para vocês, para ilustrar. Você olha no gráfico do ponto cruz. Tem o xizinho? Você sabe que é um ponto cheio. Não tem o xizinho? É um quadradinho vazio, tá? Outra coisa, lembre-se que na linha Anne eu estou fazendo somente uma corrente. Então, se eu tenho uma corrente no meio, eu tenho somente um ponto alto no meio. Na linha mais fina, você sempre faça com 2 correntes esse quadrado, tá? E 2 pontos altos no meio do quadrado. Um ponto alto para cada corrente. 2 correntes, 2 pontos altos. Tá bom? Só lembrar disso.
Bom, então eu viro fazendo 1, 2, 3, mais um que é do meu quadrado e vou fazer novamente 3 vazio de borda, 2, 3. Fiz o vazio de borda, olha, estou aqui. 3 vazio de borda, vou fazer mais um e novamente 5. Então, vou fazer mais um vazio e novamente 5, cheio. Lembrando que ponto sobre ponto. O crochê filé é ponto sobre ponto. Se você fizer o ponto no meio, cada carreira vai diminuir um, porque olha, eu vou fazer aqui, daqui você vem para fora. Então você já diminuiu um ponto alto aqui. Na hora de eu ter que voltar ele a fazer o quadrado vazio, não vai dar certo, tá bom? Então olha, 5 ponto sobre ponto, olha. Tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer como se fosse assim, o errado, para vocês verem. Olha, o errado e o errado, tá? Na hora de voltar, não são 5 quadrados? Olha, eu colocaria aqui em cima, pulo 1, faço 1, pulo 1, faço 1, 2, pulo 1, faço 1, 3, pulo 1, faço 1, 4 e no quinto me sobraria só 1, sendo que eu tenho que pular 1 e fazer 1, tá? Então por isso que não pode, ponto sobre ponto. E vou com o vazado até o final da carreira, ok? Bom, eu adiantei até essa carreira aqui, olha, agora, essa aqui, porque aqui vai começar a ter um detalhinho vazado. Então, a gente vai fazer os 3 de borda e 1, 2, 3, 4, 5, 6 cheio. Então, assim, olha, 3 pontos altos equivale a 1 quadrado. Aí, 2, 6, 6, faço 1 quadrado e mais 2 cheios, um vazio, tá aqui, que é esse. Esqueci de fazer uma corrente, olha, uma corrente, um vazio e mais esse cheio e mais um. Então, pessoal, o crochê também a gente usa muita matemática, crochê, bordado, tricô. O artesanato, ele tem muita matemática, principalmente esses, tá bom? Então, tudo contadinho, para não entortar, não faltar ponto, ficar perfeito, tá bom? Vê certinho, olha, aqui eu preciso de 2 cheios, então faço 1, pulo 1, aqui tem 1, aqui tem o outro, 2 cheios. Então, fazer tudo certinho. Então, eu fiz aqui o desenho maior para vocês verem que vocês podem transformar qualquer desenho de ponto cruz num barrado, num crochê filé que fica muito bonito, tá? Você pode comprar
esse caderno quadriculado, por exemplo, escrever o nome da pessoa aqui fazendo desenhos em quadradinhos. Aí você vai virar, vai trabalhar. Quando você terminar esse barrado, vai estar o nome da pessoa escrito, tá? Aí você pode me perguntar assim: ah, mas como que eu faço para calcular e ficar tão certinho assim, o mesmo tanto? Bom, da seguinte maneira: primeiro que eu sempre deixo uma borda maior, aqui, 4, 5 carreiras. Aqui eu já comecei logo em seguida porque é para mostrar para vocês, tá? Deixei uma só, tá vendo? Mas eu sempre deixo mais, tá bom? Aí, quando você terminar o primeiro motivo, você vai calcular quantos motivos vai dar aqui, tá? Calculando 3 motivos, por exemplo, aqui 3, 4 eu achei que ia ficar muito cheio. Então, eu calculei mais ou menos quantos pontos seriam aqui, porque eu pus um motivo aqui, aí eu pus tantos centímetros, deu até aqui, aí tantos centímetros até aqui, tá? Então, você vê que você fica com vazado de tanto. Esse vazado, você coloca ele no meio e você calcula. A melhor maneira que tem é sempre calcular, tá? O bom disso daqui é o seguinte: vamos supor que eu calculei esse tanto de pontos aqui, mas o barrado ficou menor do que eu esperava, por algum motivo eu errei. Não tem problema nenhum. O que você faz? Você pega a lateral e trabalha a lateral. O mesmo tanto que você aumentar desse lado, você aumenta desse. Entendeu? Então não tem problema. Dá para dar um jeitinho nesse caso. Tá bom? Então calcula mais ou menos, fala, eu vou querer com 3. Vou dar uma distância de tanto. Calcula. Mede com uma régua, quanto você acha que vai precisar então por aqui do lado. E se não der, ficou menor, só não pode ficar maior, porque daí não vai ter jeito. Ficou menor, vem aqui do lado, vou precisar de mais 5 carreiras. Ímpar não dá, porque são 2 lados. Então eu vou pôr 3 do lado de cá e 3 do lado de cá. Pronto, resolveu o problema, tá? Outra dica que eu dou: nunca estica ele na hora de prender no tecido. Ele tem que estar com uma margem bem folgada para você costurar, porque senão depois, com o tempo, ele vai fazer isso aqui, olha, e vai ficar repuxando, tá bom? Então esse coelhinho que eu comecei a fazer aqui, dando essas dicas para vocês, que na verdade não é um passo a passo, é uma dica. Você que faz pano de prato para vender, essa é uma excelente oportunidade. Você não sabe bordar? Não tem problema, hoje em dia tem nas lojas de armarinho várias coisas que vocês podem costurar aqui. Tem alguns que é só passado o ferro em cima, tá? Mas dá para fazer muita coisa, ou costura uma cianinha, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Agora isso daqui, olha, fica bonito também, você fazer caseadinho aqui com a linha vermelha, casear ele todinho com pontinho baixo. Fica muito bonito fazer isso, tá? Eu optei em deixar assim mais simples, tá bom? Então é isso aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Repito, não é um passo a passo, é uma dica de como você pode fazer uma coisa bem bacana, diferenciada, tá? Com a inicial do nome da pessoa, com o nome completo dela, que fica bem bonito também. Você desenha no caderno quadriculado, tá? É só uma ideia então que eu tô passando para vocês, que dá para ser feito com o crochê filé. Olha, uma outra dica que eu dou é que se você quiser trabalhar neste sentido assim, você também pode, tá bom? Você fica talvez mais fácil para você calcular a distância daqui, porque você joga um nessa ponta de cá, outro na ponta de cá, e esse daqui você acha o meio dele e faz exatamente no meio do pano de prato, tá?
Mas depois que pegar mais experiência, fazer assim eu acho mais fácil e a gente já fica com uma maior experiência no cálculo aqui. Mas se você achar mais fácil fazer assim, porque fica para você mais fácil o cálculo aqui, também não tem problema nenhum, tá bom? É que eu realmente faço mesmo começando sempre daqui pelo seguinte. Aqui eu fiz numa linha reta, tá vendo? Ele fica essa curva aqui, porque onde tem bastante ponto alto, fica assim, olha. Onde tem só corrente, então fica, tá vendo? Essa curva bonitinha aqui. Mas vamos supor que eu quisesse aqui fazer um bico. Então, se eu trabalhar desta maneira, eu faço o bico que eu quiser ainda aqui no crochê. Tá bom? Por isso que eu acostumei trabalhar dessa maneira aqui, nesse sentido, porque eu faço muito bico aqui também. Então, você já vem trabalhando o bico aqui na lateral. Tá bom? Mas aí você que vê o que for melhor para você. Tá? Eu espero que vocês gostem, que façam. É alguma coisa assim diferenciada dentro de tudo que tem por aí para você fazer, para vender, para dar de presente. Tá bom? Que é muito bacana. Tá? Deixa seu like então aí, se inscreva aqui no canal, tá? E deixe lá no comentário a sugestão, se você ficou com alguma dúvida, eu terei enorme prazer em responder para todos vocês, tá bom? Então, tá aqui alguma coisa, uma ideia para Páscoa, tá? Tá em cima da hora, mas é uma ideia que você pode fazer com outras coisas, outros motivos, e eu espero realmente que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!